Atenção para o top em 3 segundos. Ganha demais um campeão de audiência. A partir de agora, você ouve o programa Manancial de Águas Vivas. Manancial de Águas Vivas. E serás um manancial de águas vivas. Muito louvor e adoração ao Senhor Jesus. Aqui na Rádio Sistemas JN de Comunicação. De águas vivas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Oi. Glória a Jesus. Cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor Jesus. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Está no ar o programa Mananciais de Águas Vivas para a glória de Deus. Louvado seja Deus, são 15 horas e 27 minutos. 15 horas e 27 minutos para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Quero cumprimentar todos nesta tarde que ouvem a programação todos os dias. Especialmente todo sábado, né? Nós estamos aí para levar a mensagem do Evangelho até você. Glória a Deus. E queremos agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido nesta tarde e podemos estar aqui mais uma vez para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Cláudio. A paz do Senhor, irmão Justo. A paz do Senhor, ouvintes da programação desta tarde, aqui na JN Gospel, que nesta tarde o Senhor Jesus nos dê uma palavra ou uma reflexão para que nós possamos permanecer alimentado, porque a palavra de Deus é alimento para nossas almas. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmão Cláudio, apresentando ao Senhor esta programação e que Ele faça segundo a sua vontade. Momento de oração. Momento de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde, Senhor, queremos lhe agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para aprender de Ti através da Tua palavra, Senhor. Pai, nesta tarde, abençoa Teu Filho, diretor e apresentador desta programação, toda a sua família, todo o seu lar. Tome o primeiro lugar em tudo nesta tarde, Senhor. Continua visitando Teus filhos, Tuas filhas, aonde quer que esteja, Senhor. Pai, Te apresentamos todos os que estão incapacitados de vir à Tua casa, de ir, ouvir, levar ao Senhor o seu sacrifício vivo. Aqueles que estão enfermos, nos hospitais, em casa, Deus toma a frente, toma a direção, cura os Teus filhos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Ali nos hospitais, abençoa toda a equipe médica, meu Deus, que se encontram de plantões, meu Deus, cuidando dos menos favorecidos, Senhor. O Senhor sabe que o Senhor, aleluia, tem a medicina como um, aleluia, suporte
forte, louvado seja Deus, na vida daqueles que necessitam e que precisam, meu Senhor da glória. Vá abençoando cada um, em nome de Jesus. Também queremos te apresentar o nosso país, queremos te apresentar as autoridades que são constituídas do nosso país, aleluia, e também de todas as nações, eclesiásticas, civis e militares. Também os poderes, meu Deus, que regem, são os poderes executivo, legislativo e judiciário, Pai. Aqueles que administram o município, aqueles que administram um estado e aqueles que administram um país, seja o presidente ou o primeiro-ministro. Senhor, toma frente, aleluia, porque o Senhor escolheu, aleluia, essas autoridades para estarem, meu Deus, cuidando, para estar zelando, para estar conservando, aleluia, e dando suporte, Pai, tanto na educação, na saúde e na segurança. Louvado seja Deus. São os que foram escolhidos e estão ali para administrar. Que venham, Senhor, administrar dentro do teu querer, da tua vontade, Senhor. Abençoa todos, Pai, em nome de Jesus. Também queremos te apresentar todos aqueles que estão distantes, mas ouvindo a mensagem da fé, a palavra de Deus, que edificam e que dá a cada um condições para que nós possamos permanecer de pé. Te agradecemos por todo dia que o Senhor tem nos concedido, te agradecemos pelo o deitar, dormir, acordar, levantar, te agradecemos pela chuva que o Senhor manda, pelo orvalho, aleluia, que vem e rega a terra, meu Deus, as árvores, as folhas, elas ficam verdejantes, meu Senhor. Também queremos te apresentar e agradecer ao Senhor, todo o teu povo, pelo sol que o Senhor tem mandado e alguém tem aproveitado. Louvado seja esse momento para fazer ou realizar alguma atividade. Aleluia, o fôlego de vida que o Senhor tem nos dado, Pai. De, aleluia, acordar e ver, louvado seja Deus, novamente. Aleluia, a beleza, aleluia, que o Senhor tem feito para que nós possamos desfrutar. Louvado seja Deus. Obrigado por tudo isso, pela água, né, que ingerimos para desatratar o corpo. E em nome de Jesus também por esse globo terra, onde nós andamos, pisamos, plantamos, colhemos. Tudo isso provém de ti, porque a tua palavra que do Senhor é a terra, toda a sua plenitude. Aleluia, todo mundo e tudo que nela existe, o Senhor preparou para nós vivermos. O Senhor tem mandado chuva, aleluia, só para o bom, para o ruim, aleluia, porque o Senhor tem cuidado, mas muitos ainda não reconheceram que tudo provém do Senhor e devemos ser gratos, porque o Senhor é o dono de tudo e tudo está em tuas mãos, no teu controle. Pai santo e querido e eterno, em teu nome que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa, né? Agradecer a Deus por tudo, né, que o Senhor tem nos concedido. Só em nós dormirmos e acordar, né, irmã Cláudia? Estamos aqui para anunciar o Evangelho, para falar das boas novas. Isso é uma gratidão que nós temos com Deus. Louvado seja Deus. E tem muitos, como o Senhor falou, que não faz, né, não dá esta alegria, né, de fazermos ser grato, né, ser grato. Glória a Deus. Quero mandar um abraço a todos que fazem o Mercadinho Bom de Preço, na pessoa do nosso amigo e irmão Carlos Lindaci e família. Um abraço, Carlos, um abraço a todos que ouvem a programação aí em frente ao mercado. Deus continue abençoando a todos aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, a paz do Senhor para o nosso irmão Antônio Guilherme, a sua esposa e todos que ouvem a programação ali no Campo da Sambra, também aí na rua Severino Ramalho, né, Pedro Lissa, Gustavo Maciel Monteiro. Um abraço a todos. Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Jardim Imaculada 2, né? Um abraço para todos. Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor. Glória a Deus. Também aqui na São Vicente você pensou em reformar e construir. Agora temos JL Pague Menos Materiais de Construção, do irmão Júnior, né? Olha aí as promoções que você pode encontrar.
tinta, né? Estamos chegando ao final do ano e temos tinta, né? Tinta Pro, Lux Pro, 15 litros, R$ 76. Também temos o spray, né? Tec Bond, R$ 15,50, né? Temos a tinta, né? Mega O, 10 kg, R$ 32, né? Também temos prego, R$19 o quilo, né? Então, tudo isso e muito mais você vai encontrar ali na JL Pague Menos Materiais de Construção aqui do Irmão Júnior. É aquela rua ali, Emerson Cabral Bernardo ali, em frente à Capelinha, né? Você chegou ali, é aquela rua em frente, ali você vai encontrar o Irmão Júnior, né? Com o seu depósito de materiais de construção, e lá você vai encontrar muitas variedades para você fazer a sua reforma e a sua construção. Glória a Deus. Também quero mandar um abraço a todos ali próximo ao Mercado Público de Bahia. Um abraço a todos vocês que ouvem a programação. Meu amigo Edom Móveis, né? Ali você precisou também de trocar ou comprar ou fazer a pintura da sua geladeira, procura ali nosso irmão Edu Móveis ali próximo ao Mercado Público de Bahia. Glória a Deus. Então, nesta tarde estamos alegres, estamos felizes porque o nosso Deus, ele está presente em nosso meio. A sua palavra nos diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, lá ele estará presente. Glória a Deus. Também quero mandar um abraço a meu primo ali, Rosenberg Silva, ali em Soledade. Um abraço também a todos que ouvem a programação, a minha prima ali, Maria Dalva da Costa, em sítio Timbaúba, ali, município de Esperança, né? E, enfim, a todos que ouvem a programação através das redes sociais, um abraço para todos vocês, muito obrigado a todos pela audiência e por ouvir a programação, curtir, compartilhar, isso é muito bom, porque a palavra de Deus, ela está indo mais além para aquelas pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, nesta tarde, este é o nosso objetivo de estarmos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus, né? Nosso irmão Cláudio também vai louvar a Deus, né? A semana passada ele não louvou, né? Porque tinha alguém aqui, ele não quis, né? Passou a oportunidade. Mas hoje hoje recepcionamos, é verdade. Hoje ele está aqui, ele vai louvar a Deus aí com os 2 hinos da harpa cristã e para a honra e a glória do nome de Jesus. Então estamos alegres, estamos felizes, porque estamos aqui mais uma vez, né? Começamos, né? Hoje primeiro, né? 1º de novembro de 2025. Estamos chegando aí bem próximo ao final do ano de 2025, né? E estamos pedindo a Deus para que nós vencemos mais uma batalha, né? Né, Cláudio? É verdade. Vencemos mais uma batalha. Aí estamos aí faltando só 2 mesinhos para terminar o ano de 2025. E isso glória a Deus, nós se alegramos porque Deus, ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que não cai uma folha seca de uma árvore, né? Não cai uma folha seca de uma árvore se não for permissão de Deus. Então, é uma permissão de Deus. Tudo que acontece, é Ele que permite. Se nós estamos aqui nesta tarde, porque Ele permite, né, irmão Cláudio? Se nós louvamos a Ele, Ele permite. Se nós pregamos a palavra, Ele permite. E tudo que nós fazemos é permissão de Deus. Por isso, é motivo de agradecer, como o irmão Cláudio falou agora há pouco, é motivo de nós agradecermos a Deus por tudo. Irmão Cláudio. Louvado seja Deus. Quero deixar a paz do Senhor para o nosso irmão Daniel, né? Que esteve conosco no sábado passado. E eu agradeço também pelas notinhas que ele me deu. Né? É o professor, Daniel. Professor. Também o nosso irmão Hinaldo Pereira, ali do Esplanada, lá em João Pessoa. Sempre que ele pode, ele nos dá também um suporte. Verdade. E que Deus abençoe cada um, os demais irmãos, irmão Ramos, né? Franklin. E outros que eu passei uma boa temporada junto deles, no mesmo serviço, né? Nós éramos ali companheiros, louvado seja Deus, na missão que nos era dada. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Cada um é ocupado, tem suas aleluia, atividades ainda, mas nós estamos aqui. De vez em quando a gente se mantém informado de algumas coisas.
Vamos louvar o Senhor com o número 25, agradecendo a Deus por tudo, porque só Jesus é quem pode nos dar a vitória. Amém? Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Por ti morto, mas vive em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, se tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre rei. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim, e eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tem para os seus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele é bom. Louvado seja Deus. E está conosco todos os dias até a consumação do século. Diz a poderosa palavra do Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Aleluia. De louvor. 77. Se você quer neste mundo ser um vencedor, então, louvado seja Deus, procure servir ao Senhor. Louvado seja Deus. Quere neste mundo ser um vencedor, quere tu cantar nas lutas e na dor, quere ser alegre, qual bom lutador, guarda o contacto com teu Salvador, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dai-lhe a mensagem de amor sem par, com Deus o contacto deve tu guardar. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Quere neste mundo todo mal vencer, guarda o contacto e terás poder. Guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Da senda alegre tu caminharás,
caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver, guarda o contacto com o supremo ser, guarda o contacto com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contacto com teu Salvador. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quero mandar aí, irmão Cláudio, a paz do Senhor Jesus para a irmã Rosália. A irmã Rosália, ela está lá em São Paulo, né? Está ouvindo a nossa programação. E seu esposo, né? Que está também ali ouvindo a nossa programação. A irmã Rosália, que Deus continue abençoando aí a sua vida. Muito obrigado pela audiência. Que Deus continue abençoando, né? E a todos que ouvem a programação, que Deus nos ajude, né? A cada dia que possamos cada vez mais avançar, né, irmão Cláudio? Com este trabalho, para que o Evangelho seja levado às demais pessoas, né? Então vamos fazer, irmão Cláudio, a leitura da palavra de Deus nesta tarde. Glória a Deus, irmão Cláudio. Faz a leitura da palavra de Deus. E você que está ouvindo, continue ouvindo, porque certamente Deus tem uma palavra para o seu coração. E nesta tarde, Deus, Ele tem algo especial na sua vida e na minha vida. A Bíblia diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, estamos alegres, porque sabemos que o nosso Deus, Ele está presente em nosso meio. Glória a Jesus. Então, Cláudio. Aproveitando também, eu quero enviar a paz do Senhor e também aos irmãos que estão ali em São Paulo, né? Que estiveram aqui o ano passado em umas festividades, o aniversário de um dos conjuntos. Somos amigos. Eles residem aí em Itaquaquecetuba, Itaquá. Né? E a irmã Maria Pereira, a maestrina do coral ali, Itaquá, quando ela diz, né? Itaquá, né? E Deus abençoe essa família aqui. Residiram aqui, mas seguiram para São Paulo, hoje moram lá e nos deram a honra do ano passado estar conosco aqui nas festividades do coral Montes das Oliveiras. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada um lá, em nome de Jesus. Ela está ouvindo, ela ouve depois, assiste pelo YouTube, né? E ela sempre manda a paz do Senhor para o irmão Justo e os demais ouvintes, né, que acompanham também. Quero ler nesta tarde um versículo da palavra de Deus. Você dispor de uma Bíblia. Vamos ler então capítulo 6, segundo escreveu São Mateus. Eu quero ler o versículo 6, 25, depois 31, 33 e 34. Glória a Deus. Que nos diz assim o 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que as vestimentas? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos,
Ou com que vestiremos? 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Glória a Jesus. Que Deus nesta tarde aplique algo para nossos corações, em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa leitura da palavra que nos foi dada nesta tarde, em nome de Jesus. Pai Santo, querido e eterno, obrigado pela leitura da Tua palavra, que nesta tarde possamos nela, meu Deus, se alimentar, através do que diz as Escrituras Sagradas. É o alimento vivo para a nossa alma. Pai, nesta tarde, queremos te agradecer por tudo, pois sem o Senhor nada existe. Sabemos que a Tua palavra, ela nos traz alimento, porque ela é viva, ela é eficaz, como diz as Escrituras. Que nesta tarde alcança vidas, pessoas, alma, para o Teu reino, Senhor. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Também quero deixar, irmão Cláudio, aqui alguns versículos, que se encontram aqui em Lucas, no capítulo 6, versículo 12. Eu estava meditando hoje cedo, quando eu venho aqui para ligar a rádio, a primeira coisa que eu faço, devocional, é ler o texto da palavra que eu estava lendo hoje pela manhã, justamente esse trecho aqui, que fala a eleição dos 12. Lucas 6, 12, que diz assim: E aconteceu que, naquele dia, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Está vendo? E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão de povos de todas a Judeia e de Jerusalém e da costa do mar marítima de Tiro e de Sidom, e os quais tinha vindo para o ouvir e ser curado das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude.
e curava a todos. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava meditando aqui que como o trabalhar de Deus é bonito, né? Você veja que aqui Jesus ele juntou os discípulos, né? Ele juntou os discípulos para que eles o acompanhassem e servisse também com ele por onde ele ia passar e fazer milagre, prodígios e maravilha, né? Veja que aqui ele parou num lugar que era plano, ou seja, lugar alto, né? Plano. E ali ele, também com ele, grande multidão dos discípulos que ele tinha chamado, estava com ele, junto ali. E a Bíblia diz que grande multidão de povos de toda a Judéia e de Jerusalém e da costa marítima se juntou para ouvir Jesus falar. Porque aonde Jesus está, grandes coisas acontecem. Aonde ele chegava, grande multidão de pessoas se juntava para ouvir os discursos de Jesus, as pregações, porque ali muitas pessoas estavam ali enfermo, endemoniado, cego, coxo, aleijado, né? Pessoas que já estavam até desenganado pelas medicinas, mas se juntavam ali por quê? Porque sabiam que Jesus, ele curava as enfermidades daquelas pessoas. E nos dias de hoje, irmão Cláudio, não é diferente assim, porque muitas pessoas têm prazer de ouvir a palavra de Deus. E essas pessoas que têm o prazer de ouvir a palavra de Deus, eles recebem também cura. Só basta crer. A Bíblia diz: se você crê, você recebe, não é? Você vê a glória de Deus, se você crê. Então, ali muita gente ia para ouvir os discursos de Jesus e tocar nas suas orlas da sua roupa, do seu vestido, porque sabia que se tocasse, seria curado. E Jesus, ele sentia que dele saía virtude. Como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela disse: se eu tão somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia diz que aquela mulher já fazia o quê? 12 anos, né? A mulher do fluxo de sangue. 12 anos que estava com aquela enfermidade. Mas ela disse: se eu tão somente tocar nas roupas de Jesus, eu não quero nem tocar no corpo, é só na roupa, porque eu sei que eu sou curada. E quantas vezes não tem pessoas que vai a uma igreja com este propósito, né? E se eu vou, porque eu tenho certeza que se eu chegar lá e ouvir a palavra de Deus, Deus ele vai me curar. E muitas pessoas são curadas. Até porque muitas pessoas, irmão Cláudio, eles recebem o benefício, a cura, mas não volta para agradecer. Veja que naquela passagem que Jesus curou 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer. Ele disse: aonde estão os outros 9 que foram também curados? Não voltaram para agradecer? É porque as pessoas muitas vezes querem receber a bênção, mas não querem o abençoador.
né? Você quer receber uma bênção. Se perguntar quem é que quer receber uma bênção, todo mundo levanta a mão. Mas se eu perguntar quem quer aceitar Jesus como seu Salvador, muitas pessoas não vão levantar as mãos. Eles querem facilidade, né, irmão Cláudio? Querem a facilidade, querem o milagre, mas não querem o dono do milagre, que é Jesus, né? Mas Jesus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos faz, porque Ele é misericordioso, né? E aqui nesse trecho, aqui mais adiante, fala outras coisas que é um pouco extenso, que nós devemos perdoar aqueles que nos aborrecem, nós devemos perdoar aquele que nos acusa, nós devemos amar aquele que nos odeia, não é verdade? É difícil? É, mas se nós não fizermos isso, não teremos parte com o reino de Deus, né? É preciso nós, as pessoas, muitas pessoas, chegar assim para você, eu não gosto de você, e você dizer para ele, mas eu te amo em Cristo Jesus. Não é verdade? Aí dá o outro lado. É por isso que Jesus disse assim, se alguém bater na tua face, oferece-lhe a outra. Aí, para muitas pessoas, acha que é agressão, mas não é. Não é não. É quando as pessoas não querem, não suporta. Não tem pessoas que dizem assim, eu não suporto fulano. Não é assim que diz? Eu não levo desaforo para casa. É assim? Mas a palavra de Deus mostra diferente. É o outro lado da moeda, né? Mostra o outro lado da moeda. Então, é preciso nós se humilhar. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados, né? E os que se exaltam serão humilhados. Glória a Deus. Quero abrir um parênteses aqui e mandar um abraço para minha irmã. Está agora lá em Santo Antônio da Barra, lá no estado de Goiás. Meu irmão, ele, graças a Deus, saiu do hospital, estava em casa, mas um pouco teimoso, né? Fraco, passou quase 20 dias na UTI, e quando o camarada sai do hospital assim, tá fraco. E andando por dentro de casa lá do filho dele, ela mandou mensagem para mim essa semana, caiu, bateu com a cabeça no canto, voltou para o hospital de novo. A pessoa, porque quando a pessoa passa, irmão Cláudio, muito tempo assim, deitado, principalmente no UTI, né, que está ali desacordado, aí no lugar dele obedecer e ficar ali repousando, teimoso, né, vai andar sem poder, caiu, bateu com a cabeça no canto, e ela mandou mensagem para mim, dizendo que o filho dele tinha ficado preocupado, né, porque voltou para o hospital novamente. Mas é assim mesmo. É assim. Então, um abraço para você, minha irmã, e para todos, né, que ouvem a programação aí. Deus abençoe a todos vocês. Lembrando que, se vocês quiserem me ver, né, todos os sábados, estaremos aqui, né, fazendo essa programação, né, para a glória de Deus. Glória a Deus. Se você quer ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida espiritual. E ele é longânimo, né? Espera, né? Até vocês decidirem. Então nós estamos aqui, né, para anunciar o Evangelho. Foi para isso que Jesus nos chamou, né, Cláudio? É difícil a caminhada? Quem disser que é fácil, não é fácil não, é difícil. Glória a Deus. Quero mandar também a paz do Senhor para o nosso irmão Inaldo Pereira. Nosso irmão Inaldo, o homem não apareceu por aqui ainda para poder levar o seu som para concerto, viu? Estou ligando para ele, ele estava para o lado de Mamanguape, sei para onde ir lá, não apareceu. Mas não se preocupe não, com a hora a gente vai
consertar o seu aparelho aí, tá bom? Vai chegar a hora, não se preocupe não, viu? Então, um abraço, irmão Hinaldo, obrigado pela audiência, sempre ouvindo a nossa programação. Agora há pouco nós estávamos falando do senhor também, né? Glória a Deus. Você está em casa ou está em trabalho hoje, mas um abraço, Deus continue abençoando. Então é assim, irmão Cláudio. Então, veja que Jesus, ele chamou os 12 discípulos, mas no meio dos 12, tinha um que era o que ia lhe trair. Mas ele chamou a si mesmo, né? Ele disse aqui, Pai do Senhor, varão, justa Pai do Senhor Jesus. Cláudio, estou na escuta no quartel. Olha, está trabalhando hoje, irmão Hinaldo, viu? Um abraço, irmão Hinaldo. Deus abençoe a sua vida aí. Olha, o irmão Cláudio ali, olha, veja ele ali. Ó. Passou. Glória a Jesus. Pois bem, aí, como eu estava falando, os 12 discípulos, no meio ele chamou um que era o que ia lhe trair, que chamava o Judas Iscariotes, né? Então, mas ele já sabia que isso ia acontecer. Já sabia que ia acontecer. Mas ele chamou, né? Para compor, para fechar ali o quadro, o ministério, né? Então, assim, nos dias de hoje, não é muito diferente, não. Porque existem pessoas que estão junto, mas tem os pensamentos diferentes, não é? Então, Jesus, ele já sabia que aquele discípulo, aquela pessoa ia traí-lo. E ele, mesmo assim, ele convidou. A paz do Senhor, irmã Raquel Cardoso, né? Glória a Deus. E o seu esposo também, que Deus continue abençoando aí. O nosso irmão Robertão, né? Como a gente conhece carinhosamente, né? Pastor Roberto, né? A gente chama ele de Robertão porque ele Está no Comercial Norte. Está no Comercial Norte. Um abraço. A paz do Senhor Jesus. Então, assim, ele já sabia que aquele discípulo ia traí-lo. Sim. Mas ele convidou a si mesmo. Então, nos dias de hoje é preciso a gente saber conviver com as pessoas. É o joio no meio do trigo. É porque há o joio no meio do trigo. Plantado, não é que ele seja plantado. Os discípulos, os semeadores saíram a semear e semearam a semente. E de noite, adivinha quem foi lá? O inimigo foi semear o joio no meio do trigo. E depois os trabalhadores foram lá e disseram, ó, Senhor, aqui Aleluia. foi semeado o joio no meio do trigo. Mas se o Senhor quiser que nós arrancamos, nós vamos arrancar o joio. Ele disse, não deixe crescer junto. Deixe crescer junto. No tempo da ceifa, Eita, Jesus. nós colheremos, Vai arrancar. o trigo vai para o celeiro e o joio vai para o fogo. Então, Aleluia. isso quer dizer que há Separação. separação. E essa separação, ninguém só pode escapar quem quer. Quem quer escapar, se escapa, né, Cláudio? É verdade. Mas quem não quer, no tempo da colheita, Ele vai ser separado. vai ser separado. O joio vai para o fogo. Quer dizer que ele tem que aprender a conviver, né? Tem que aprender a conviver. Porque nós temos o joio e o trigo. Então, o trigo é aqueles que estão... Sufoco. O joio sufoca. O joio sufoca o trigo. Não tem pessoas que sempre ficam catucando, né? Querendo ver o seu filho. Querendo ver seu fim. Esse é o joio. Falando mal, dizendo coisa contra você. Esse é o joio, né? É o trigo querendo crescer e o joio sufocando. Nós vimos aqui que
Veja aqui no capítulo 6, e o versículo 1 diz: e aconteceu que, voltando um pouquinho, no sábado, segundo primeiro, passou pelas seara, e os seus discípulos iam arrancando espiga e esfregando com as mãos e comia. Veja aqui, e alguns dos fariseus lhe disseram: por que faz o que não é lícito fazer no sábado? Quem é os fariseus? Era aquele aonde Jesus estava, sempre tinha os fariseus para acusar. Então esse é o joio. E eles eram os doutores da lei. Então esses aqui, na minha concepção, são o joio no meio do trigo, né, Cláudio? Porque aonde Jesus estava, eles estavam juntos para acusar aquilo que Jesus fazia. Então, os discípulos, eles iam passando no meio daquela seara, aonde tinha muito espiga, né, milho, né? E aqui diz que eles iam quebrando e esfregava com a mão para tirar o cabelinho, né, que está na espiga. A gente fazia isso lá no interior, eu fiz muito isso. Quando a gente estava trabalhando com fome, ia lá, já tinha o milho já com aquelas bonequinhas, né? A gente ia lá e quebrava aquelas bonecas do milho e comia. E os discípulos aqui, eles iam a Jesus e iam passando no meio daquela seara e estavam com fome. E eles iam quebrando aquelas espigas e fregavam com as mãos e comia. E os fariseus, alguns dos fariseus, lhe disseram: por que faz isto? Faz o que não é lícito fazer no sábado. Jesus respondeu-lhe e disse: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e tomou o pão da propiciação e o comeu, e deu também aos que estavam com ele, aos quais não era lícito comer, senão só aos sacerdotes. E dizia-lhe: o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem, ele é Senhor do sábado. Quem foi que fez o sábado? Não foi ele? Então, quem é que pode impedir o que ele quer fazer no sábado? Porque aqui, como muitos sabem, no sábado muitas pessoas, tem pessoas aí que não trabalham no sábado, porque diz que a guarda do sábado, que é o 7º dia, E é para lá, para o... não é? a lei de... Pronto, para a lei dos judeus, a lei. Então assim, aqui eles estavam reclamando porque esses discípulos, eles estavam colhendo espiga e comendo. E ele disse que não era lícito fazer aquilo no sábado. Mas embaixo aqui ele diz que Jesus, ele é Senhor até do sábado. No sábado ele é Senhor. Então, se isso é lícito ou não, mas Jesus, ele é o dono do sábado, é o dono da nossa vida. Ele é quem nos determina o que devemos fazer ou não. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos determinou que nós estivéssemos aqui para anunciar o Evangelho no sábado e dizer que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Glória a Jesus. Então Ele é Senhor do sábado. Então, porque o sábado
Se houver uma necessidade, você não vai fazer porque é no sábado. Não existe isso. Jesus, ele mesmo disse, né, cara? Sim, se a tua ovelha cair num buraco, num poço, seja lá onde for, porque é no sábado, você vai deixar ela morrer? Não. Hein? Então, são essas coisas que acontecem. É que o joio, ele está junto do trigo. Mas Jesus mesmo disse, deixa crescer junto. No tempo da ceifa, nós colheremos o trigo e guardamos no celeiro. E o joio nós coloquemos no fogo. Pronto. Tem um hino, né? É. Tem. Tem um hino, né, que fala. Uma música. Então, assim, sempre não vai faltar pessoas que queiram acusar. Mas a gente tem que aprender a conviver com elas. Aprender a conviver. Se você não aceita, também fique quieto, porque o trabalhar de Deus se respeita. Ele é quem sabe, não é? Como nós respeitamos outras religiões, não é? Então, quem não quer seguir o Evangelho, Jesus deixou o homem um livre arbítrio para você fazer da sua vida o que você quiser. Aleluia. Ele não vai forçar você querer que você siga Jesus. A ele não. Você tem um livre arbítrio para você fazer da sua vida o que você quiser. Né? Nem é por força e nem por violência. Agora, pelo Espírito. Agora, a Bíblia diz que há caminho para o homem ser perfeito, mas o final dele é caminho de morte. Às vezes as pessoas acham que o caminho que ele está trilhando é um caminho perfeito. Às vezes você está lá no mundão e fazendo meio monte de coisa errada e achando que está certo. Não é assim? Mas há um determinado momento que a sua mente se abre e você, né, para de fazer as coisas erradas. Você foi esclarecido. E começa a fazer as coisas certas. Porque isso não quer dizer que às vezes tem pessoas que estão no caminho e não estão fazendo a coisa certa. Às vezes está fazendo a coisa errada. Mas Deus, ele vai esclarecendo através da palavra, e a palavra vai lhe lapidando, e uma hora você abre a sua mente e vê que você está errado, ou está errando, e se regenera e volta para o caminho e começa a caminhar e, né, faz o retorno. Então, às vezes você vai numa PR, errou o caminho, aí você vai naquele caminho sabendo que está errado. Agora faz que nem o irmão, desceu na minha mente agora essa... Às vezes você não vai num caminho, numa BR, e aí quando você pensa que não, você diz, eu estou errado, errei o caminho. Mas você continua naquele caminho errado, porque você não encontrou ainda o retorno. Na hora que você encontra o retorno, imediatamente você volta e pega o caminho certo. Não é assim? Você vai no caminho, passou da onde você ia e seguiu.
lá na frente você... Isso já aconteceu comigo várias vezes quando eu viajava muito. As placas. Às vezes você chega num local, aí você vai ali empolgado. Quando você pensa que não, passou da entrada do caminho certo. Aí entrou no caminho errado. Você está seguindo em frente, mas está no caminho errado. Aí você faz, eita, errei o caminho. Aí você fica esperando um retorno para você retornar e pegar o caminho certo. Na vida espiritual tem essas coisas. Às vezes você está no caminho certo, quando você pensa que não, você errou o caminho, passou da entrada. Aí você diz, eita, o Espírito Santo toca dentro de você e você diz, eita, vou retornar. Aí você lá na frente, e às vezes demora, viu, Cláudio, você encontrar o retorno, né? Demora. Aí você encontra o retorno, aí volta e pega o caminho certo. Aleluia. Então nesta tarde, se você está ouvindo esta mensagem e você está indo no caminho e viu que você errou, procure um retorno e volte imediatamente. Aleluia. Porque ainda tem tempo. Ainda dá tempo você retornar. Se você acha que você errou o caminho, retorne e volte para o caminho certo. E se você ainda não entrou no caminho certo, comece hoje, porque ainda há tempo. Ainda dá tempo. A Bíblia diz: enquanto há vida, há esperança. Ainda há esperança para uma árvore cortada, que é o cheiro das águas. Aleluia. Ela brota e dá o seu fruto, Aleluia. o seu renovo. Glória a Jesus. Eu me lembro agora, Cláudio, que eu tenho aqui no meu palmar, aqui no meu quintal, eu tenho um pé de laranja e um pé de limão, e eles estavam feios, e eu andei dando uma podada nele. Mas não é que está saindo os brotos lindos, as galhas do pé de laranja, está saindo a coisa mais linda. Aleluia. Por quê? Porque eu podei ele, podei também o pé de laranja. Então tem coisa nas nossas vidas que é preciso Jesus cortar, podar os galhos, tirar aquilo que não está servindo, está atrapalhando. Tem que podar, que é para a luz entrar dentro da planta. Aleluia. E a planta voltar a botar fruto, produzir. Então é preciso a gente passar por uma poda, né? É preciso passar por essa poda. Então, às vezes isso acontece nas nossas vidas para que nós faça essa reflexão. Então, se tem algo na sua vida que você acha que está impedindo alguma coisa, corte, pode ela, né? Se você acha que você está no caminho e errou o caminho, faça o retorno. E se você acha que está no caminho, ainda não entrou no caminho, entre no caminho hoje, porque ainda há tempo. Aleluia. Ainda há lugar. Mesmo a árvore cortada, mas ao cheiro das águas, aleluia, ela brota e volta a dar fruto. Então, nesta tarde, que Deus continue abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Esta é uma reflexão que eu deixo para nós nesta tarde. Serve para você e serve para mim. Que é para nós fazermos dentro de nós uma retrospectiva, para nós sabermos aonde nós estamos errando ou acertando, né? Se nós estamos acertando, tá bem, tem a correção. Mas se estamos errando, temos que fazer o retorno e voltar para o caminho que é Jesus. E Jesus, nesta tarde, Ele quer podar aqueles ramos que não está dando fruto, para que nasça
uns ramos mais limpos e que possa dar mais fruto em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a Deus por a sua vida, né? Por você sempre estar ouvindo a programação nesta tarde. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a irmã Rosália aí em São Paulo. Continua aí ouvindo a nossa programação, ouvindo aí a reflexão. Deus continue abençoando a ela e a seu esposo, irmão Misael, né? Glória a Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Jesus, pois foi Ele que morreu, pendurado numa cruz. Este nome merece toda a glória. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. São 15 horas, aliás, 16 horas e 26 minutos. 16 horas e 26 minutos. Com a oportunidade agora, o nosso irmão Cláudio, completando o horário em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, que Deus continue abençoando a todos. Em nome do Senhor. Graças a Deus, irmãos, nós ouvimos uma boa mensagem, uma reflexão, mas aonde nos deixa esclarecido tudo o que necessitamos para termos um andamento, ou seja, uma caminhada segura e com certeza aprendendo a realidade de cada coisa. Jesus, como o irmão se expressava aqui, ele estava nessa missão escolhendo, louvado seja Deus, os seus companheiros para formar ali o seu ministério. E a escolha, louvado seja Deus, Jesus foi fazer de fato o que é necessário. A liderança, aquele que está à frente, aquele que está para instruir, que me deixa aqui curioso é que o que Jesus fez primeiramente foi orar. Orar para que através do Espírito Santo lhe fosse dado a direção de fazer a escolha de 12 homens para tocar o barco juntamente com ele. Mas também foi dito pelo irmão que mesmo, aleluia, você estando na posição correta, buscando orientações da parte divina, para que tenha consigo, ao lado, companheiros fiéis, honestos e sinceros, o adversário ele trabalha para que haja algo, e às vezes procuramos até lhe perguntar em que falhamos.
Mas tudo isso é porque o homem não é perfeito. E da parte de Jesus, todos esses que foram eleitos por Ele, que foram escolhidos por Ele, foram bons nomes. Mas, no caminhar, na trajetória da nossa vida, aí se vê realmente, se depararmos com algumas situações, se nós vamos permanecer naquilo que ouvimos, que aprendemos, ou se vamos se deixar levar por outros tipos de afirmações ou ofertas. E aqui diz claramente que Judas Iscariote foi o que o traiu. Todos foram os escolhidos, todos foram bem, aleluia, selecionados. Mas o adversário, ele tenta manchar, ele tenta de todas as formas decepcionar. E aquele que não está atento, aquele que não está levando as coisas a sério, é o mais fácil de ser, aleluia, tragados e apanhados em falha. Louvado seja Deus. Mas Jesus, ele tem o cuidado de tratar. Ele cura. Ele quer que todos tenham o mesmo desempenho, mas sabemos que o ser humano, ele é, aleluia, cometido de algo que, por mais que ele é advertido, ele quer fazer o contrário. As recomendações, muitas das vezes, não lição, aleluia, como exemplo. E o exemplo maior aqui é a liderança. Jesus, naqueles dias, subiu ao monte a orar. E diz aqui, passou a noite em oração. Louvado seja Deus. E quando já era dia, amanheceu, ele chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Veja aqui que agora Jesus estava com os discípulos, preste a lhe dar mais uma função. Vamos subir assim, subir de cargos. Discipulou, aprenderam, mas eles agora iam ter uma nova missão, que era a de apóstolo. Eles seriam enviados para a missão. Eles seriam enviados para anunciar a mensagem, a palavra e abrir templos
pontos de pregação, porque eles agora estavam na função de apóstolos. E essa função de apóstolo foi da época de Jesus. Ele próprio escolheu os seus apóstolos. Hoje, se nós quisermos chamar de apóstolos, eram os missionários, que são enviados a outros lugares, outros países, mas estão realizando a missão. Não mais são chamados o título de apóstolos, mas missionários, né? Pode ser o pastor, o evangelista, que foi enviado, aleluia, e não deixa de ser, da parte de Deus, um atalaia. Porque o que ele aprendeu, ele vai ter que desenvolver durante a sua caminhada, para que aqueles que estão seguindo, cometendo ou praticando algo que seja o contrário das Escrituras Sagradas, eles venham ser esclarecidos acerca de tudo isso, porque senão vai chegar o fim deles aqui e eles não vão ter ou obter o resultado que esperavam. Pensavam sim, mas o que diz a Bíblia, eram tudo em vão, sacrifício em vão. Por quê? Porque estavam sendo instruídos, porque estavam sendo, aleluia, ensinados de forma errônea. E a preocupação de Jesus é, louvado seja Deus, com este número de pessoas que rejeitam a verdadeira palavra, o evangelho que transforma, que salva, que cura. Glória a Jesus, porque para isso ele próprio veio a este mundo. E nós estamos incumbidos dessa missão, de falar a verdade, de ir por todo mundo e anunciar o evangelho, fazer missões, falar a verdade. É o atalaia lá de Ezequiel, que está falando para o ímpio, o vil pecador, aquele que ainda não teve o encontro com Deus. Aí a Bíblia vai dizer que Ezequiel, ele foi, aleluia, escolhido como um atalaia. Louvado seja Deus. E dizer ao povo a verdade. E hoje a verdade liberta, e é Jesus. Capítulo 3:17 de Ezequiel vai dizer: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisare o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Aleluia. 22, eu li 17, 18, 19.
22. E a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta-te e saia ao vale. E ali falarei contigo. Louvado seja Deus. Veja que lá atrás, o Antigo Testamento, Deus escolheu profetas para falarem a verdade, dizer o ímpio ao povo que ainda não tinha, aleluia, tido um encontro com Deus. Mas os profetas estavam. E a função de atalaia é ele avisar o perigo. Seja no monte, seja numa guarita, ou em qualquer outra parte. É o anunciador, é o vigilante, é o guarda. Quando está em perigo, ele toca a trombeta, avisando do perigo para despertar os demais do perigo que lhe sobrevém. Aleluia. E Jesus disse: ide por todo o mundo, todo mundo, pregue o Evangelho. Veja que os 4 primeiros livros do Novo Testamento são evangelhos que falam exatamente da trajetória do próprio Jesus vindo a este mundo. Aleluia. Após a ascensão ao céu, a subida dele, após concluir a sua missão aqui, aí os discípulos estavam assustados, estavam com medo de saírem, porque muitas das vezes nós costumamos esperar por alguém, ou só fazer algo quando alguém mais superior está. Mas saiba, aprenda, aleluia, a nadar com suas próprias, aleluia, mãos, ou remar, porque um dia, aleluia, aquele superior vai sair e você vai ter que prosseguir, você não pode parar. E isso está na mente de muitos. Eu não vou fazer isso porque só posso fazer se fulano determinar. Se ele fazer, Jesus disse: ide. Ide. Tenha coragem. Não espere. Faça você primeiro e mostre aos outros que é necessário também prosseguir. Porque o discípulo ficava tudo além de pendurado em Jesus e não prestava atenção. Tudo Jesus fazia tinha do bom e tinha do melhor, mas quando terminou a missão de Jesus, agora é com vocês. O que eles haviam aprendido parece que não sabia mais de nada. Pendurado. Tem pessoa que se pendura no outro e quando aquela pessoa não está, ele não desenvolve nada. Ele não vê nada. Ele não tem iniciativa de nada. E às vezes tem medo. Eu não vou fazer porque alguém pode não gostar. Que goste ou não, você está fazendo em benefício da obra. Você não está fazendo para ninguém. Quem lhe salvou foi quem? Quem deu a vida por você foi quem? Então faça a obra. Aleluia, faça. Se você está vendo algo, diga: olha, isso aqui deve melhorar, isso aqui deve ser feito assim. Dê sua opinião, porque Deus não fez robô, não. Deus fez homens pensantes.
E você para pensar, decidir, agir. Aleluia! E convoca os demais. Não trabalhe só. Convoca os demais. Dê missões, dê funções, que tudo vai para o mesmo local. Para o reino de Deus desenvolver a missão. E alguém se preocupa. Mas eu quero dizer, aleluia, que tem solução para o medo. E esse povo aqui, qual o versículo que eu li, eles estavam preocupados. Estavam preocupados com o que havia de quê? Com o que havia de beber, de comer e de vestir. Pessoas com medo, muitas das vezes, de desempregar. Ah, eu estou desempregado e agora acabou tudo. Acabou não. Deus é o dono do celeiro. Ele é o dono da fábrica. Ele é o dono da indústria. Ele é o dono do comércio. Aleluia. Eu vou beber o quê? Ele é a fonte das águas vivas. Aleluia. Aleluia. E agora, minha roupa, Ele vai te dar, louvado seja teu, aleluia, algo que jamais, se tu tivesse trabalhando, tu não iria desfrutar disso aí. Aleluia. Ele faz para que todos vejam e saibam que Ele é o dono de tudo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas anda inquieto, aleluia, e anda descuidoso quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, aleluia, e pelo corpo, pelo que haver de vestir. Aí vem, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Aí Jesus vai e diz, olhai para as árvores do céu, que não semeiam para comer, né? Nem planta, nem arranca, nem ajuntam em celeiro, né? Para o outro dia. Aleluia. E o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Você está vivo? Deus vai te dar escape. Deus vai te dar outro meio de você comer, beber, vestir. Aleluia, tua dispensa vai ter, aleluia, o que você necessitar. E alguém diz, como é isso? É Deus. É o Senhor. Aleluia! Não andei inquietos, dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. As pessoas que não têm, procuram isso aí. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus está te vendo. Ele está, aleluia, já a par de tudo do que você necessita para comer, para beber, para vestir e outras coisas. Ele sabe. Mas aqui ele diz, 33, que devemos estar aptos a isso aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando você está nessa condição, inquieto, ansioso, depressivo,
Aleluia! Qual é o caminho? Qual é o caminho? É buscar o Senhor em primeiro lugar. Não murmurar, não reclamar, não dizer que eu estou passando aquilo, não dizer que eu estou passando por isso, mas busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ele é justiça, Ele é justo, Ele é o justo juiz. Aleluia! E Ele pode te dar, aleluia, coisas melhores talvez do que você, quando estivesse trabalhando em condições, não possuíssem. Aí quando ele buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele diz, todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que você quer que Deus acrescente mais? Você fez uma relação de coisas contando a Jesus. Busca Ele em primeiro lugar e a justiça, e vai escrevendo dizendo eu preciso. E o que é que você quer mais que seja acrescentadas na sua lista? Não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Veja que lá atrás, na saída do povo do Egito, perturbaram Moisés, o líder. Com fome, com medo, Deus mandou o que? O maná. Mas era para aquele dia. Mas tinha pessoas que queriam colher demais para o outro dia e não servia. Apodrecia. Aleluia. Então, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia seu mal. Mas o medo é medo de sair, é medo de chegar, é medo de desempregar, é medo de fazer um concurso, é medo para todos os lados. E nisso aí, o adversário que aproveita as brechas, que aproveita as ocasiões, ele bate palma. Os templos são elevados, mas falta os adoradores, porque estão com medo. Glória a Jesus. E o medo, ela deixa em cada pessoa, aleluia, uma reação. Se não tiver cuidado, aleluia, você fica neutralizado. Porque muitas das vezes dá aquela depressão, não quer ver ninguém, procura se isolar, porque acha que está em perigo. Mas existe um remédio chamado Jesus, a raiz de Jessé. Aleluia! Se você tomar a raiz de Jessé, na farmácia não tem. Mas se você procurar, como foi dito nesta tarde, se crer, aleluia, como aquela mulher colocou, aleluia, um propósito em si, se tão somente eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curada desta enfermidade. Mas no decorrer das Escrituras, nós observamos que Deus, para aqueles que vinham com medo de algum acontecimento, dizia: não temas, tem bom ânimo, eu serei contigo, com Moisés,
com Josué, com Gideão, com Abraão. Mas eles tiveram sim. Abraão teve medo de que quando chegasse no Egito, alguém, aleluia, tomasse a mulher dele. E fez uma coisa, disse: tu és minha irmã. E por isso tem um problema lá. Isaac pegou a linhagem também. Vem outros, e outros, e outros. A Bíblia, ela não é mentirosa, a Bíblia é verdadeira, e eu creio. Mas Jesus sempre também diz aos seus discípulos na época de hoje: por que temei, homem de pouca fé? E quando os discípulos tiveram medo ali no barco que estava naufragando, ele disse para Pedro. Pedro tirou a visão e olhou para as situações. Deixou de olhar para Jesus. Mas Jesus segurou ele e colocou novamente no barco. Aleluia! Homens de batalha tiveram medo. O próprio Davi fugiu com medo do filho nas batalhas. Elias fugiu com medo da mulher que ameaçou. Louvado seja Deus. Josafá, na batalha, ele teve medo porque ele ia morrendo com um trato que fez. E isso, Deus despertou ele, foi orar com todo o povo. Louvado seja Deus. E Deus lhe colocou novamente a vitória em suas mãos. Nessa peleja, tu não terás que pelejar, o Senhor pelejará por vós. Aleluia! O servo de Eliseu teve medo dos carros que estavam rodeados quando cercava Samaria. E ele disse: maior o que está conosco do que o que está com eles. Conosco está o nosso Deus, mas com ele está o braço de carne. Aleluia! O medo ele traz uma sensação desagradável. Desencoraja. Aleluia. Aleluia. E é desencadeada. Pela preocupação. Se alguém tem de correr algum perigo, seja real ou seja imaginário. Alguém coloca algo na cabeça e diz: não, é assim. Eu disse: não, você está. E vai a calma, canta, ora, e Deus tira aquele peso, tira aquele medo, porque a palavra do Senhor, ela entra e ela vai em cima. Louvado seja Deus. Mas se alimentar, você permanece doente, com medo, não sai, não fala, não diz. Aleluia. Mas nesta tarde, não andei inquietos. Aleluia. Nem descuidadoso. Buscai o Senhor em primeiro lugar. Glória a Jesus. E as suas justiças. Porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Vou ler esse versículo aqui. Aleluia. Para nós encerrarmos em nome de Jesus, que é o capítulo 28, segundo escreveu São Mateus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando aqueles homens, aleluia, estavam lá no deserto, eles tinham todo o amparo de Jesus. Eles tinham o amparo de Jesus, estava seguro.
Mas quando eles se viram sozinhos, eles tiveram medo. Aleluia! E eles se esconderam. Eles se esconderam a ponto, aleluia, do Senhor Jesus tomar uma decisão. Chegou sem avisar. 28:4 e dizia: os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenha medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para Galiléia. Ali o verei. Eis que eu vos tenho dito. Louvado seja Deus. O medo. Amanhã é um dia em que muitas pessoas irão a um lugar aonde está ali os restos mortais. Visitar. É verdade. E outros respeitamos as tradições, mas não está mais ali. E muitos têm medo desse dia. Quando passa num lugar que sabe que aconteceu algo e tem medo. Quem passava lá por aquelas estradas do interior, que quando acontecia uma coisa na beira-estrada, captava uma cruz, fazia uma capela. E toda vez que o camarada passava por ali, ele pensava se ia passar ou não, com medo. Não tinha mais ninguém. Foi só um fato, um atropelamento, um carro virou, outras coisas. E Jesus, ele já se encarregou. O que ele disse se cumpriu. Tombou sepultura e as demais coisas sobe e vai à presença de Deus. Ali está somente o túmulo, jaze, aqui jaze, aqui jaze, aqui jaze, mas Jesus está vivo. Ele ressuscitou e é por isso que a palavra de Deus é viva, eficaz e esclarece. Aleluia. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Vai e avisa aos demais, para que saiba e para que diga ou avise a outros que ele está vivo. Louvado seja Deus. E se alguém quiser estar com ele, tome uma decisão, confessando como Senhor e como Salvador da sua alma. Que Deus em Cristo continue abençoando e dando oportunidade enquanto você tem vida e decide o que você realmente quer. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja Deus. Coisa boa, né? Palavra maravilhosa nesta tarde para nós. E você também que está ouvindo, é uma reflexão, né? Para que você reflita, né? Esta mensagem nesta tarde. Aqui, jaz. Não tem mais ninguém, não é? Então, Jesus, ele está vivo. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade e a todos que nos acompanhou durante esta programação. Nosso irmão Ezequiel Pereira, né? Lá em Portugal, ouvindo a nossa programação. Um abraço, irmão Ezequiel, Deus abençoe a sua vida. A irmã Rosália, lá em São Paulo, a irmã Raquel, e as demais pessoas, né, que estiveram conosco aqui, ouvindo a nossa programação. Que Deus em Cristo Jesus, Rosenberg lá em Soledade, enfim, a todos, minha prima, minha irmã, aliás, lá em Santo Antônio da Barra, lá no estado de Goiás, lá perto de Rio Verde. Eita, coisa boa!
Então, um abraço para vocês, Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Se Deus permitir, sábado estaremos de volta com mais uma programação, com mais a palavra de Deus, para nós meditarmos nela sempre, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, né? Invocai enquanto está perto. Então, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Um abraço a todos vocês e próximo sábado, se Deus permitir, estaremos aqui com mais uma programação em nome do Senhor Jesus. Oramos agradecendo a Deus. Momento de oração. Momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, que agradeço por esse momento, esse espaço, essa oportunidade. Continue abençoando teu povo, aonde quer que estiverem nesta tarde, Senhor. Conduza-os em paz. Louvado seja Deus, juntamente com suas famílias, Jesus. Em nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Acabou de ouvir.